O que você faria se te dissessem que a base de toda a sua tecnologia moderna está escondida em 17 elementos químicos? Elementos que, apesar de não serem visíveis, são a espinha dorsal de tudo o que você usa para se comunicar, se locomover e gerar energia. E que a disputa por eles é o novo campo de batalha da geopolítica global. A nossa história não é sobre ouro ou petróleo, mas sobre um tesouro invisível, as terras raras. Vamos começar nossa jornada entendendo o que são essas misteriosas terras raras. Elas são um conjunto de 17 elementos químicos essenciais, incluindo o escândio, o ítrio e os 15 lantânidos, como o cério, o neodímio e o európio. E aqui está a primeira surpresa. Apesar do nome, eles não são tão escassos na crosta terrestre. O verdadeiro desafio e o motivo de sua importância estratégica está na sua distribuição dispersa e na baixa concentração, o que torna a extração econômica e tecnicamente complexa. Pense, por exemplo, no neodímio. Ele é a alma dos ímãs potentes que movem os motores elétricos. Ou no európio e no térbio, que são os artistas por trás das cores vibrantes que você vê em telas de LED e televisores de alta definição. Sem as terras raras, grande parte da nossa tecnologia simplesmente não funcionaria da mesma forma. Eles são os pilares invisíveis do nosso mundo digital. Mas a mineração de terras raras é um processo complexo e muitas vezes polêmico. Apesar de não serem raros, esses elementos estão misturados a outros minerais e sua separação requer processos químicos avançados. A China, hoje, domina a produção global, sendo responsável por mais de 60% da mineração e quase todo o refino, o que lhe dá uma influência enorme sobre a economia e a geopolítica mundial. 4 outros países, como Austrália, Estados Unidos e o próprio Brasil, possuem reservas, mas enfrentam desafios para produzir em larga escala devido a custos, tecnologia e principalmente questões ambientais. O cenário geopolítico das terras raras atingiu um ponto de inflexão em 2025 e a China está usando seu monopólio como uma poderosa alavanca. O governo chinês, através de seu Ministério da Indústria, anunciou uma nova regulamentação que intensifica o controle estatal sobre a mineração e o refino. A medida obriga empresas locais e estrangeiras a reportar 100% de sua produção, com a ameaça de penalidades severas, incluindo a redução de permissões de operação em caso de não conformidade. Pequim foi além. Emitiu advertências a empresas estrangeiras, alertando-as contra a prática de estocar terras raras e sugerindo que compradores que adotem essa estratégia podem sofrer futuras restrições. Essa jogada é uma resposta direta à busca global por autonomia de suprimentos. Os Estados Unidos, por exemplo, importam mais de 70% de suas terras raras refinadas da China, uma dependência que já paralisou a produção em fábricas como a da Ford em episódios anteriores. Em resposta, Washington declarou a questão como uma prioridade de segurança nacional. O Pentágono está injetando bilhões de dólares em projetos com o objetivo de garantir autonomia industrial e tecnológica. O esforço é tão significativo que foi classificado como um projeto Manhattan para minerais, uma analogia que sublinha a urgência estratégica que a Casa Branca atribui à questão. Um exemplo concreto é o investimento na MP Materials para a construção de uma nova planta industrial, com previsão de início de operações em 2028, focada na produção de ímãs essenciais para turbinas eólicas, carros elétricos e jatos de combate. Em meio a essa disputa global, o Brasil se destaca por um paradoxo notável. Apesar de deter a segunda maior reserva mundial de terras raras, com uma estimativa de 21 a 22 milhões de toneladas, a produção nacional em 2024 foi de apenas 20
toneladas. Um número que o coloca entre os menores produtores globais em relação ao seu potencial e que evidencia um desafio de soberania. A ausência de um mapeamento geológico completo é um dos principais gargalos. Cerca de 70% do subsolo brasileiro permanece pouco conhecido. Isso limita a capacidade do país de quantificar suas reservas e de formular políticas públicas claras para a exploração. A atuação política brasileira em 2025 reflete a complexidade do tema, sendo marcada por um discurso fragmentado. De um lado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, expressou a possibilidade de acordos de cooperação com os Estados Unidos para produzir baterias mais eficientes. Do outro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva adotou uma posição mais nacionalista, afirmando em um evento em Minas Gerais que aqui ninguém põe a mão nas riquezas minerais do país, em um recado direto a Washington. Essa dicotomia política envia sinais confusos a investidores estrangeiros. A falta de uma voz unificada pode comprometer a negociação de acordos bilaterais e a atração de investimentos de longo prazo. No entanto, um passo importante foi a criação pelo Senado da Frente Parlamentar em Defesa das Terras Raras, que busca promover o diálogo e propor medidas legislativas para toda a cadeia produtiva, da extração à industrialização. Apesar das incertezas, o Brasil está testemunhando um aumento de investimentos e descobertas no setor. A mineradora australiana St. George fechou um acordo para investir $2 bilhões em Araxá, Minas Gerais, com a construção da mina planejada para 2026. Outro exemplo de interesse estrangeiro é a Brazilian Rare Earths, apoiada pela magnata australiana Gina Rinehart, que busca um financiamento de $220 milhões para projetos em Jequié, na Bahia. Mas talvez o ponto de virada mais significativo tenha sido a descoberta em 2025 de uma nova jazida em Caracaraí, Roraima, com concentrações de terras raras até 50 vezes superiores às de depósitos convencionais. Isso não é apenas uma nova mina, é a promessa de que o Brasil pode se tornar um protagonista no mercado global, em um cenário que antes era dominado por outras regiões. A mineração convencional é conhecida por seus impactos ambientais significativos, mas o Brasil está investindo em tecnologias de baixo impacto que podem revolucionar a prospecção e a extração. Pesquisadores da Unesp, por exemplo, desenvolveram uma metodologia inovadora de biomineração, que utiliza a bactéria Aciditiobacillus thiooxidans para recuperar terras raras de lixo eletrônico. A bactéria produz o ácido sulfúrico necessário para dissolver os minerais, tornando o processo mais econômico e sustentável. E não para por aí. A mineradora Tabuleiro, em parceria com o Senai Cimatec, criou um protótipo para a coleta passiva de nanopartículas, que pode reduzir drasticamente a necessidade de sondagens, diminuindo os custos operacionais e o impacto ambiental da busca por novas jazidas. A economia circular não é apenas uma questão de sustentabilidade ambiental. É uma nova fonte de receita e uma estratégia para mitigar a dependência da mineração primária. A Apple, por exemplo, já se comprometeu a usar 100% de terras raras recicladas em seus ímãs até 2025. A janela de oportunidade está aberta e, se o país for capaz de agir com estratégia, inovação e sustentabilidade, poderá emergir como um protagonista fundamental na nova economia global de alta tecnologia. O futuro de nosso desenvolvimento e de nossa soberania depende de como exploraremos esse ouro invisível. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre o assunto, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe com amigos. Muito obrigado por assistir e em breve teremos mais vídeos.